Pronto, irmãos, vamos lá. Vamos aprender o livro de Esther. O livro de Esther nós paramos na aula passada. Nós paramos no capítulo número 1, versículo de número... Foi 12, versículo 12, foi? Vamos dar continuidade a esse final de ano, por ser as últimas aulas desse ano. Eu estou dando essa aula especial, que é do livro de Esther, que primeiro é um livro pouco falado na Bíblia. É um livro pouco pregado, melhor, nas igrejas, mas é um livro fundamental para a nossa fé cristã, tanto por esse ser um período de silêncio, é um período interbíblico. Na verdade, irmãos, esse livro de Esther, ele seria centralizado naquela folhinha branca que tem toda a Bíblia. Se você pegar sua Bíblia, lá entre Malaquias e Mateus, tem uma folhinha branca. Ele seria posto ali. Ele é um período em que Deus se calou. No período em que Deus disse: eu não vou mais falar com o homem na terra, eu vou me calar com o homem durante 430 anos, vou ficar calado com o homem. E foi o que Deus fez, calou. Esse livro é esse período em que Deus calou, mas mesmo assim ele não deixou de trabalhar. Então nós estudamos o primeiro DVD, que é uma festa nacional. O DVD que nós gravamos, a primeira classe, foi a festa nacional. Agora nós iremos entrar sobre usar tipologicamente o livro de Esther, a partir do versículo número 12, é onde vai começar. Aqui tem uma tipologia profunda do livro de Esther. É uma tipologia profunda da igreja de Jesus, a igreja Israel, o Pai. Então, nós iremos estudar esse capítulo de número 1, pelo menos nesses dois DVDs, que são DVDs do final de ano. Que na verdade nós estamos em pneumatologia, nós começaremos. O diploma de vocês estão feitos, mas quando eu fui imprimir na impressora, ela está com um problemazinho, a tinta não está saindo vermelho, está saindo amarelo. Aí eu não imprimi, vou deixar para coisar quando eu botar tinta e restaurar. E amanhã, possivelmente, eu entrego no culto, que tem que ir no cartório e autenticar todos. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, versículo 12. Esther 1 e 12. Está escrito assim: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendia dos tempos, porque assim tratava os negócios do rei, na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. Pronto. Vamos começar desse versículo de número 12, como nós estamos indo pelo versículo por versículo. O versículo de número 12, como esse livro é totalmente tipológico, é o silêncio do Senhor. Perceba que a rainha, a Vasti, ela se recusa. A briga familiar vai começar, ela se recusa a ouvir a palavra do rei, se recusa a obedecer a palavra do rei. Aí aqui vai haver um contraste no coração do rei. O coração do rei vai ser mudado. Primeiro, porque no versículo em cima, isso é na primeira classe, vocês viram, o coração do rei está alegre. O vinho que é um vinho celestial, um vinho do palácio, um vinho real, deixou o coração do rei alegre. Só que aqui nesse versículo, o coração dele vai ficar enfurecido. Ou seja, uma desobediência à palavra do rei vai mudar o coração dele de alegre para enfurecido. Veja que o que Vasti causou dentro, ela causou uma revolução interna. Uma revolução interna melhor, o contrário. Jesus, ele causou uma revolução interna em todas as cidades que ele passou. A revolução interna que Jesus causou não era uma revolução interna má, era uma revolução interna boa, porque
Aonde ele chegava no Evangelho de Lucas, diz que todos estavam perplexos, porque ninguém falava que nem ele, ninguém fazia milagre que nem ele. Houve-se uma locomoção, uma revolução interna, como Jesus começou a pregar. Vasti não. Ela causou-se então uma revolução interna no rei. Ela pegou um coração alegre e fez o coração dele ficar enfurecido. Porque todavia, irmãos, a desobediência, a falta de submissão, a falta de obediência aos preceitos do rei, aos preceitos daquele que aquele está como autoridade máxima. Olha, ele está como autoridade máxima do mundo da época. Ele está como autoridade, ele está diante do seu súdito, ele está diante de todas dos seus governos. Aqui está havendo uma festa nacional. Aqui não é uma festa, irmãos, estadual, nem uma festa de uma cidade. Aqui é uma festa nacional. Imagine você uma festa nacional, é como se fosse aqui no Brasil. No Brasil, qual é a festa nacional do Brasil? Carnaval. Embora isso não seja honroso para a nossa nação, porque as outras nações lá fora não vê o carnaval, muitos deles não vê o carnaval como uma coisa boa, como o Brasil vê uma coisa boa, porque algumas nações que são mais conservadoras, ela diz que o Brasil usa o carnaval para promiscuidade, Então, mas aqui havendo uma festa nacional, e aquele que é mais poderoso dessa festa vai expor a sua esposa, e ela automaticamente, uma atitude de desobediência, ela muda o homem que está alegre, internamente ela muda para enfurecido. Agora veja o que aconteceu, olha o que o versículo 12 diz. A rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Aqui são 7 eunucos para pegar ela. Perceba que são 7, como na aula passada. São 7 eunucos no 7º dia. 7 eunucos no 7º dia. Vão guardando isso. Pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Olha o que, irmãos. Enfurecer e arder a ira. Você está entendendo? Ardeu a ira é um sentimento, enfurecer já é um sentimento, mas arder, ela fez o coração do rei arder em ira. Ela está fazendo o homem que quer honrá-lo, o homem que quer dar honra, ela está fazendo o coração dele arder. Pelo contrário, quem tem que deixar o coração do rei alegre é ela. Se as pessoas de fora fizessem o coração dele arder, ela deveria fazer o coração dele ficar alegre. Mas aqui está sendo o contrário. O seu súdito está fazendo o coração dele, junto com o vinho celestial real que ele está bebendo, fazer o seu coração alegre. E a mulher dele, a rainha, a sua esposa, está fazendo o coração dele arder. Irmãos, veja como é doloroso. Às vezes muitos obreiros, muitos pastores é assim. Às vezes fora, o coração dele alegra com os seus amigos, o coração dele se alegra com os obreiros, com as irmãs, com a igreja, mas quando chega em casa o coração dele arde, porque a esposa que ele tem faz o coração dele arder, em vez de fazer o coração alegre. É errado. Quem tem que fazer o coração do homem alegre é ela. Ele era que tinha. Perceba no versículo de número, vamos ver o coração dele alegre. Versículo de número, está em cima, 5, acho que é o versículo de número 5. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, a fortaleza de Suzã. No versículo de número, vamos pegar o versículo da meada aqui. Vamos encontrar o versículo do coração do rei alegre. O vinho real, ardia o palácio real, os satrápicas, versículo 10, isso, está certo. E ao 7º dia, sétimo dia, 7 eunucos, estando já o coração do rei alegre, do vinho, mandou, veja o coração do rei alegre. Esse coração alegre do versículo de número 10, era para ele ficar alegre no versículo de número 12, continuar alegre no verso número 12, mas está vendo o contrário. Em vez do coração dele se alegrar com a esposa dele, o coração dele está ardendo com a esposa dele.
Está entendendo? E o coração dele está alegre. Por que está alegre? Primeira coisa que deixou o coração do rei alegre, ó. Estando o coração do rei alegre, do vinho, primeiro vinho, mandou Memucã. Agora, se você prestar atenção para cima, todos os acontecimentos para cima foi quem deixou o coração dele alegre. Os seus súditos, o seu ouro, a sua riqueza, o seu palácio, tudo que ele tinha. Estando ele alegre, ele quer agora fazer o quê? Quer dividir a sua alegria. Ele quer dividir o coração dele alegre com a rainha. Aí a rainha faz o coração dele arder. Está entendendo? Esse é um tipo da igreja. A igreja do século 21, irmãos, está fazendo o coração daquele que é o esposo. Porque, ó, dizem muito por aí, ensina que a igreja é a noiva de Jesus. A igreja não é a noiva. A igreja é a esposa. A igreja não é noiva. Porque no ritmo judaico, que Jesus era um judeu, e ele nasceu em Israel, na cultura judaica, o homem que era desposado com a esposa, assim que nem José estava desposado com Maria. Ele ia pegar ela depois para casar com ela, como a parábola das virgens, das 10 virgens. Ali eles não estão noivos, ali eles estão casados, só não estão juntos. Porque era assim, eles já assinavam-se no casamento judaico, já assinava-se então um papel, um documento, que ali já era a esposa dele, só não se unia de primeiro. Ela ia para a casa do seu pai, mas já casada, esperando então o noivo vir buscar. E tinha um noivo, a noiva tinha que ficar esperando o seu noivo vir buscar. É o que acontece na parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, ela está esperando o noivo vir buscar ela. Detalhe, as 10 virgens não é a noiva. Jesus não tem 10 noivas, Jesus não tem 10 igrejas. Jesus só tem uma igreja. Aquelas 10 virgens, vamos lá. Nós temos aqui 10 virgens. Vou pegar aqui 10 virgens. Uma noiva. Vou fazer aqui uma noivinha com vestidinho que é melhor. Uma noiva. Essa noiva está desposada. Aqui são 10 virgens. Mateus capítulo número 25. Quiser abrir a sua Bíblia, abra. Mateus 25. Mateus 25. Aqui tem a virgem. A virgem de Mateus 25, ela não é mencionada. Essa virgem de Mateus 25 é a igreja. Jesus está falando, é a igreja. Quem são as 10 virgens de Mateus 25? Ó, quando na cultura judaica, José estava casado com Maria? Estava. José já estava casado com Maria. Ele só não tinha pegado Maria ainda. Ele só não havia pegado ela. Ele não tinha levado ela para a casa do seu pai, não, mas já estava casado. Jesus com a igreja já está casada com Jesus, pastor? Já. Nós já estamos casados. Nós não somos noiva de Jesus, nós somos esposa de Jesus. Nós só não fomos para as bordas ainda. Ele só não veio nos buscar para as bordas ainda, para as bordas dele. Mas a igreja já é a esposa de Jesus. A igreja não é noiva. Jesus não tem noiva. Jesus tem uma esposa. Nós somos uma esposa. Aqui na parábola 10 de Mateus capítulo número 25, a noiva, ela é cuidada pelas 10 virgens. Porque muitas pessoas, irmãos, e você vai ver, lógico que na época o conhecimento teológico de alguns anos aqui atrás era muito... Não tinha a tecnologia bíblica, como a gente costuma falar, não era tão avançada. Então, essas 10 virgens não é igreja, que antigamente dizias que era igreja, e pegava as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Aí diziam que elas estavam dormindo, não, aqui ó, igreja, essa está dormindo, essa daqui é louca, essa aqui é prudente, não. Essas virgens é os ministérios, é os 5 ministérios da igreja. Quais são os 5 ministérios? Na sua apostila de pneumatologia, pode abrir a sua apostila de pneumatologia, como nós estamos, é Esté, mas o Espírito Santo vai dando direção da aula. De pneumatologia, procure uma página que tem uma mão.
Procura uma página que tem uma mão assim. Nessa página está os 5 ministérios. 5 ministérios. Profeta, mestre, evangelista, pastor, apóstolo. São 5 ministérios. Essas 10 virgens, ela está cuidando da noiva. As 10 virgens, ela está cuidando da noiva para o seu noivo vir buscá-lo. Ela que cuida da noiva para o seu esposo, melhor, não é a noiva, é seu esposo, vir buscá-lo. O seu esposo vir buscar ela. Então, essas 10 virgens, Jesus está falando de ministerial. Essas 10 virgens não é igreja. A igreja é a noiva que as 10 virgens está cuidando. As 10 virgens está cuidando de uma noiva, de uma esposa, que está esperando o seu noivo vir buscar a qualquer momento. Porque era assim, o casamento judaico, eles iam, assinava-se então um papel que agora é minha esposa, só que ela ia para a casa do pai dela, e ele ia para a casa dele. Só que ele deixava-se, agora você lembra da parábola das dracmas perdidas. Então ele deixava com a noiva, ele deixava com aquela esposa dele, que já está casada, só não tem contato físico ainda, não teve, tem que esperar ele vir buscar. Deixava com ela assim então as dracmas. Aqueles que eram ricos, deixava dracma de ouro. O que era uma vida média, deixava dracma de prata. Os que eram mais simples e humildes, deixava dracma de bronze. Uma dracma de ouro era muitos anos de trabalho de uma pessoa rica, de uma pessoa pobre para conseguir. Então, aqueles que eram mais pobres, quando casavam, davam as dracmas de bronze. Então, o que fazia? Eles pegavam 10 dracmas, faziam um cordão e as mulheres colocavam as dracmas aqui na cabeça. Você já viu na Índia, aquelas mulheres usarem aquelas dracmas aqui na cabeça? Aquele negócio assim, tipo as moedas assim? É assim que era feito as mulheres na época de Jesus. Quando Jesus disse que ela perdeu 10 dracmas, Jesus está falando ali, aquela mulher que perdeu as dracmas, aquela mulher, ela está casada, esperando o noivo voltar. Que é um tipo da igreja que está casada com Jesus, esperando Jesus voltar. E se nós perdemos as nossas dracmas, quando o noivo voltar, aí o que acontecia? Quando o noivo vinha buscar a noiva, se ela tivesse perdido aquelas dracmas, ou então uma daquelas 10 dracmas, o noivo não aceitaria e não queria aquela noiva, porque ela era uma noiva desleixada, ela era uma mulher despreparada, era uma mulher que não estava prezando pelo seu matrimônio. Porque nós lemos a parábola das 10 dracmas, da mulher da dracma, e nós imaginamos que aquela dracma é só uma história para... Não, aquela mulher está casada. Aquela mulher da dracma, ela está casada. Ela está com a dracma esperando o seu noivo vir. Essa mulher virgem de Mateus capítulo número 25, ela está aguardando. Essa de Mateus 25, ela tem as 10 dracmas. Detalhe, ela é rica. Por que ela é rica? Porque ela tem 10 virgens cuidando dela. E as 10 virgens, o pastor, para que eram essas virgens? Era assim, quando o noivo vinha buscar, que ouvia-se então o clamor do noivo vindo, as virgens se levantavam, acendiam suas lamparinas e saía na frente, num cortejo, para entregar ao noivo, ao esposo, aquela virgem. Aí quando ele entregava aquelas virgens, aí aquelas virgens iam junto com o seu noivo e a sua esposa, e ela ia servir ao seu noivo, aquela esposa. Por isso que Jesus disse assim, que o líder, aqui é para liderança. Por isso que Jesus disse que aquele que se faz líder, ou que é líder, sobre ele será o juízo, o rigor será maior. Por que será maior? Porque ele vai ter que dar conta de cada vida que estará ali. Eu vou ter que dar conta de cada sangue, de cada pessoa, de cada vida que é salva nessa igreja, porque eu sou uma virgem que estou cuidando eu sou uma virgem que estou cuidando de uma esposa. Está entendendo? Vamos lá para Mateus 25. Nós voltamos lá para Esther. Isso é a escatologia que está lá no livro de Esther. Escondido. Aí tem a escatologia escondido ali. Vamos ler Mateus 25. Olha o que está escrito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens não é 10 igrejas. Essas 10 virgens é os 5 ministérios. Essas 10 virgens não é a noiva, não é a esposa do noivo. Essas 10 virgens é aquelas que cuidam da noiva, da virgem.
E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Agora vocês pegaram. Do noivo ou do esposo? Está escrito aí? Do esposo. Porque na cultura judaica já está casado. Só não está junto com a noiva. José já era casado com Maria, só não estava junto com Maria. Ela estava aguardando o dia que José viria buscar ela. Só que ela apareceu grávida de quem? Do Espírito Santo. Por isso que José queria deixá-lo. A noiva que espera. No nosso casamento, nossa cultura brasileira, aqui é nós os homens que tem que ficar esperando a noiva. Só que lá no casamento judaico não, é a noiva que fica esperando o noivo chegar. Porque na festa quem mais importante não é a noiva, o mais importante é o noivo. Isso é, na cultura judaica. Isso é, só que tem um detalhe. Tudo isso é relativo em quê, pastor? Por quê? Porque aqui o noivo, espera-se o noivo aqui vir. Só que quando chegar lá nos céus, nós esperamos o noivo aqui e os céus esperam a noiva lá. Está entendendo? Então os céus, os anjos estão aguardando. Quando a noiva entrar lá, a noiva vai ser mais importante do que os anjos que estão lá. Ou seja, a esposa, porque aqui está dizendo não é noiva. Aqui está dizendo o esposo. Por que esposo? Porque na cultura judaica já está casado. Então, quando esse texto aqui está falando já esposo, Mateus 25, ó. E as 5, versículo 2, 5 delas eram prudentes, está falando dos 5 ministérios. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, está falando de pastores aqui, de 5 ministérios. Loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tomando o esposo, tardando-se o esposo, não é o noivo, é o esposo, porque Jesus não é noivo nosso, Jesus é esposo nosso. E tardando-se então o esposo, tosquenejaram, ou seja, dormiram, todas adormeceram. Um tipo de que quando Jesus estiver perto de voltar, toda a liderança vai estar dormindo. Todas as 10 dormiram. 5 era prudente e 5 era imprudente. 5 não era prudente, 5 era prudente. Mas aqui todas as 10 têm lâmpadas. Todas as 10 era virgem. Todas as 10 dormiram. Só tem uma diferença. É que 5 tinha azeite a mais. Porque dormir, as 10 dormiram. Lâmpada, todas as 10 tinha. Virgem, todas as 10 era. Só que a diferença é o azeite. Essa geração é uma geração que precisa de azeite. A geração de obreiro hoje é uma geração de obreiro hoje que não busca mais azeite, irmão. A geração, que imagine você a geração dos pastores que virá lá na frente. É uma geração de pastores e de líderes, que vai ser uma geração de líderes que não tem prudência, que não são prudentes. São as 5 virgens que não têm prudência, porque, irmãos, azeite, só tem uma forma de buscar azeite. Como, pastor? Esmagando o caroço. O melhor azeite, a azeitona, quando Jesus vai para o Getsemane, e ele vai para o Getsemane, quer dizer prensa de azeite. O Getsemane era o lugar, seu significado ele quer dizer prensa de azeite. E o melhor azeite feito da oliveira não é aquele que é feito da casca de fora. O melhor azeite era aquele que era esmagado o caroço. Uma pedra, dentro do Getsemane tem uma pedra. O obreiro que não entra no Getsemane para ser esmagado pela pedra, ele não vai produzir azeite. Detalhe, o azeite para um obreiro que não tem azeite, Braz, a azeitona para fazer azeite para o templo, não poderia ser azeitona caída. O sacerdote mandava alguém ir buscar a azeitona lá nas oliveiras, eles iam lá buscar a azeitona. Eles balançavam a oliveira, as que caía, eles não apanhavam para fazer azeite para o templo. As que caía ficava no chão, eles apanhavam para fazer comida, para lavar roupa, para escovar os dentes, porque tudo era feito do azeite, da borra do azeite. Eles faziam tudo isso. Eles balançavam a oliveira, as azeitonas que ficavam em cima e não caía com o balançado da oliveira, só aquelas que ficavam em cima
era que se via para fazer óleo, azeite para o templo. Eles não faziam azeite para o templo de oliveira caída, de azeitona caída. Eles só faziam azeite para o templo de azeitona segurada no pé, na oliveira verdadeira que é Jesus. Segurada na oliveira verdadeira que balança, mas não pode cair. Essa geração é uma geração de obreiros, irmãos, e de pastores que dizem que tem azeite, mas é de azeitona caída. É de azeitona caída no chão. Porque a liderança, a verdadeira liderança, o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, a unção, o azeite que tem nele, não pode ser feito de oliveira caída no chão, de azeitona caída, tem que ser de azeitona de cima, porque você não vai poder ministrar no púlpito de uma igreja, ou no púlpito de qualquer outra igreja, se seu azeite é de azeite de oliveira caída. Por quê? Porque azeite que é feito de oliveira caída, não serve para o templo, para a ministração do templo. Você só será um obreiro se o seu azeite verter de oliveira que fica em cima dos galhos da oliveira, que não solta com o balançado dela. A oliveira caída trata de obreiros caídos. Obreiros que têm azeite de oliveira do chão é obreiros imaturos, pastores imaturos, que não tem experiência, que não tem maturidade para entender as coisas do Senhor, que não tem maturidade. Irmãos, isso aqui é muito profundo, a parábola de Mateus capítulo 25, em escatologia, que é o próximo livro, nós vamos estudar esse capítulo muito forte, e vamos explorar ele. Eu não vou mais entrar profundo, eu vou só falar aqui por cima, para vocês entenderem, que essa mulher aqui, que essas 10 virgens aqui, não é a esposa do esposo. Essas 10 virgens é os 5 ministérios que está cuidando da esposa, esperando o noivo vir. Está entendendo? Essa aqui são 5 ministérios cuidando da esposa. E quais são os 5 ministérios? Pastor profético, apostólico, de mestre, de pastor, ministério de evangelista. São 5 ministérios. Aqui, né, Jesus está falando que quando ele estiver vindo, os 10 ministérios vão estar dormindo, mas só que os 5 ministérios vão estar dormindo, só que 5 terá azeite e 5 não terá azeite. Detalhe, Jesus está dizendo que aqueles que não têm azeite não entram nas bordas. Aqui está falando de ficar no arrebatamento. Você não pode ser feito. Se você pegar no livro de Deuteronômio, não lembro se é o capítulo 25, fala muito bem, Deus dando a ordem: não fará azeite para o tabernáculo de oliveira, de azeitona caída, mas só das azeitonas que fica trepada em cima das oliveiras. Porque se você quer ministrar aqui no púlpito, tem que ter azeite de oliveira de cima, não azeite de oliveira de baixo. Irmãos, e nós só vamos encher as nossas lâmpadas de azeite se nós orarmos. Obreiro que não ora, seu ministério vai ser furado, irmão. Quando a gente não ora, a unção não flui. Quando você pega um culto rangindo, quando a coisa está rangindo, é porque está seco. Quando um torno está rangindo, é porque está seco. Tem pessoas que dormem, tem pessoas que não entendem nada a respeito do óleo da unção, que ele passa um ano inteiro dormindo na casa dele, balançando a rede e o torno. E ele não percebe que está faltando óleo no torno. Ora, se eu não perceber que falta óleo no torno na minha casa, eu vou perceber que está faltando óleo em mim? O óleo, irmão, quando está rungindo, que põe-se óleo, acaba o regimento. E aonde tem óleo, tudo corre mais fácil. E só tem um jeito de encher de óleo, orando. Indo para o Getsemane, ser prensado na oração. Ser prensado como, pastor? Matar a carne. Se não matar a carne, se a carne não morrer, o azeite, a azeitona na oliveira não tem como fluir. Vocês me entendem? Não é, varão. São coisas naturais. Às vezes não é só porque fazer a obra de Deus, é porque tem uma coisa, irmãos, o obreiro, a irmã, o irmão, ele tem que cuidar da saúde.
Ele tem que cuidar do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que, às vezes, não é um problema porque você, ou não é uma fúria porque você está fazendo a obra de Deus. Ora, porque se toda vez que eu fizer a obra de Deus, o diabo vier e me insetar, colocar uma doença, uma dor em mim, eu já tinha morrido, dizendo que estou fazendo a obra, e muitos homens de Deus que já faz 30 e 40 anos de ministério, 50 anos de ministério, já tinham morrido de tanta doença. Não, é porque às vezes o nosso corpo, ele cansa. Por exemplo, a obra de Deus cansa. Você não pode imaginar, irmão, pregar cansa. Cada vez que você está pregando, você está cansando o seu pulmão, você está cansando os seus órgãos internos, o diafragma, a garganta, as cordas vocais, tudo isso vai cansando. Então ore a Deus, porque isso aí é uma questão de mistério. É uma questão de mistério entre você e Deus, e pede para Deus passar isso aí. Às vezes comparação, vai com o lá da ele cortou alguma coisa que se manifestar. Aí dá outra exploração do bebê, aí só fica, tipo assim, eu fico pregando a hora do lugar, basta quando ele sai, não dá para todo mundo, aí eu olho e fico assim. Quando eu fico mais eu olho e fico assim. Pois é. É a questão que você tem que orar a Deus. Mas não é que os demônios, porque se os demônios pudessem, Farol, colocar tudo isso em você, pode ter certeza. Se você fazer a obra de Deus, irmão, porque eles vão lhe matar. Não. Primeiro porque dentro de você está o Espírito Santo. Ora, o inimigo não pode violar o lugar santo onde está o Espírito do Senhor. Nós somos o templo. É por isso, obreiros, nada contra. Nada contra vocês que gostam de carne de porco, que comem carne de porco, comam, continue comendo. Agora eu só como carne de porco se eu chegar numa casa e em respeito à pessoa, porque Paulo diz, comei tu, a Bíblia diz, tudo que está na mesa comei para não constranger a pessoa, porque às vezes a pessoa lhe oferece com muito amor, com muito carinho, para não quebrar o coração da pessoa, nem que seja um pouquinho eu como, mas saiba, na minha casa nunca entrará um pedaço de carne de porco comprado por mim. Não. E na minha casa não se cozinha carne de porco, eu nem como carne de porco. Por quê, pastor? Tito, quando quis humilhar Jerusalém, sabe o que ele fez? Ele pegou um porco e sacrificou no altar do templo do Senhor. Por quê? Porque porco era um animal imundo. Você sabia que o porco é um dos animais que tem o seu aparelho digestivo mais preguiçoso? Ele leva pelo menos aproximadamente 4 horas para digerir o alimento. Detalhe, um porco, ele come direto. Então o aparelho digestivo do porco não consegue digerir tudo. Então todas as toxinas daquilo que um porco come, vai para a sua gordura. Vai para a gordura do porco. Por isso que o porco, ele traz problema de saúde. Muitas pessoas já teve problema de saúde, teve pessoas que vivem de problema de saúde por causa de carne de porco. Então é por isso que aquilo que destrói o templo. Ora, se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu vou sacrificar um porco dentro do templo do Espírito Santo? Não, eu sou o templo do Espírito Santo, não vou sacrificar um porco aqui. Não, pastor, mas Jesus não diz em Atos, capítulo número 10, o capítulo número 10, que ele diz que aquilo já purificou tudo, já purificou, sim, ele já purificou tudo. Paulo diz, comei tudo que está no açougue, mas porém, se ainda o porco continua produzindo enfermidades, por que eu vou sacrificar um porco dentro do templo do Espírito Santo? Porco continua sendo porco. Irmãos, porco, para você não sabe, porco é a mesma coisa de um esgoto. O que é que se bota no esgoto? Resto de comida. O que é que se bota no esgoto? Excremento. O que é que se coloca no esgoto? Tudo que não presta. O porco come fezes humana, o porco come lavagem, o porco come tudo isso. Por que eu vou comer o porco? Porque é a mesma coisa que eu estou pegando no esgoto, matando no esgoto e comendo no esgoto. Está entendendo? Não, agora, se você chegou numa casa de alguém, para não constranger a pessoa, você come. Mas eu mesmo, Luiz Carlos Tavares, não compro um pedaço de carne de porco para mim, nem aqui, nem na Conchichina. Primeiro porque eu acredito que eu sou um sacerdote.
Então, o templo do Espírito Santo que sou eu, não vou colocar carne de porco, não vou sacrificar um porco dentro do templo. Então eu vou... Eu só acho que você tem que... Eu acho que você tem que orar, você tem que orar, varão, aí, e rejeitar esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz assim: rejeitai-vos as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. Ora, tem coisa que Satanás vai poder fazer em nós por causa da nossa ignorância. Nós não sabemos, então aquilo que você não sabe, ele usa contra você. Então, o que acontece? Ele faz a senhora pensar que é porque está fazendo a obra, então se fazer a obra, o inimigo vai se levantar contra mim, logicamente. Logicamente que se você pregar num culto aqui, que seja um culto de libertação, um culto de demônio, um culto, quando você prega, logicamente que o seu corpo fica pesado, você fica todo quebrado. Isso é normal, isso é natural. Só que tem um detalhe: você está pregando, você está cansando o pulmão, você está cansando o diafragma, você está andando para lá e para cá. Você imagina quantos passos um pregador não dá nesse púlpito desse? Quando termina o culto, ele está exausto. Exausto porque o pulmão está cansado. Exausto porque o diafragma está cansado. Exausto porque as batidas cardíacas, ele passou uma hora e meia pregando, o coração dele está assim, está batendo forte. Por quê? Porque ele está agitado, ele está naquela adrenalina da unção, então o corpo fica cansado. Agora fazer uma visita e coisas mais, então a gente tem que orar repreendendo aquilo, para que não deixemos o inimigo se aproveitar disso, e a senhora pensar que é porque você está fazendo a obra. Não, a senhora tem do Espírito Santo. Eu não aceito, se está fazendo a obra, eu vou ficar com mais saúde, vou ficar com mais saúde, não vou ficar com seta maligna, porque seta maligna, ela só prevalece se você acreditar nela e deixar ela viver em você. Se você repreendê-la, a seta sai na hora. Então nós temos que orar a Deus, pedindo para Deus nos proteger e pedir ao Senhor sempre saúde. O obreiro tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, porque, irmãos, teve uma época em que eu estava lendo demais, dormindo pouco e comendo pouco, e eu estava adoecendo, até que veio um amigo, um homem de Deus, falou para mim uma coisa, falou: pastor, Deus nos prepara, e você se é preparado. Ele falou até para mim assim, mas só que tem uma coisa, você está sendo um neófito. Aí eu: por quê? Lógico, o nome de Deus fala, a gente tem que ouvir. Porque para que você preparar, que adianta eu me preparar muito e eu não ter a força física para transmitir, eu não ter o corpo para transmitir? Foi que ele disse: saiba de uma coisa, Deus precisa do conhecimento, da busca, da unção, do poder que está em você, mas Deus precisa do seu corpo para transmitir. Um doente não pode transmitir nada, um doente não pode pregar nada, um doente não pode ensinar nada. Tem que se preparar, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, tem que ver o colesterol, tem que ver tudo isso. Aí o cara não cuida da saúde, fica que nem aqueles relaxados que dizem: não vou não. O cara está sentindo uma dor, seja lá a dor às vezes é uma dor forte, não vou não, Jesus cura, meu irmão. Existe coisa que Jesus cura. Jesus entra onde é impossível. Aquilo que é para o médico fazer, ele não vai fazer. O médico vai ter que fazer. Por quê, pastor? É simples, porque os médicos é uma autoridade constituída por Deus, e Deus não atropela a autoridade. Porque se você sentisse aqui febre, dor de cabeça, Jesus curou. Dor no dente, Jesus curou. Jesus estava passando por cima da autoridade que ele mesmo otorgou lá atrás. Não, você pode ficar com dor de dente. Eu preguei vários dias com dor de dente, pregando, parece com as outras do microfone, parece que doía era mais, eu pregando. E ele: por que Jesus não me curou? Ora, eu pregava, eu via pessoas colocar coisas para fora, via pessoas cair endemoniadas, que nem eu pregando, e o meu dente assim, pinicando. Por que Jesus não curou meu dente se eu estava pregando? Vendo pessoa ser curada. É simples, ele não passa por cima da autoridade. Ele deixou o dentista para cuidar de dente. Está entendendo? Ele não vai curar.
Não, aquelas bodas de João capítulo número 2, ali não é um tipo da boda, ali é uma festa, ali é um casamento judaico, literalmente. Essas bordas ali, as bordas de Canaã, não tem nada a ver com as bordas do cordeiro, ali só está mostrando mais ou menos como é um casamento judaico. Então, aquele casamento, possivelmente, se aquela família for rica, ela teria também 10 virgens. Aquele casamento de João capítulo número 2, o noivo veio para se encontrar com a noiva. Veio buscar a noiva e as bodas eram feitas na casa do noivo, não era na casa da noiva, era na casa do noivo. Por isso que quando Jesus vinha buscar a igreja, as bordas é lá, na casa do noivo. Nós iremos para lá, para a casa do noivo. Vamos usar uma pessoa que não é evangélica, digamos, para o bem? Pode. Não é que você fala que não está casada com uma senhora lá, ela falando, Pode, varão. mas ele não vai usar o pastor. Pode sim. Deus pode, com certeza. Deus pode usar. Ora, Deus usa até bêbado, enfim. Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo, varão. Quando quer falar com a gente, ele às vezes usa quem você menos imagina. Versículo de número 12. Ele diz assim: porém a rainha Vaxi recusou a vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, que o rei muito se enfureceu e ardeu a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios e entendidos dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele era Casena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos mebos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros do reino, que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaxi, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pelas mãos dos eunucos. Agora perceba que, olha quantos homens tem aí: 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos homens é? Preste atenção. 7 homens, vá botando na sua Bíblia aí, 7 homens, 7 dias, 7 homens, 7º dia, 7 eunucos. Vamos lá. 7, vamos fazer nas contas, 7 mais 7, vamos lá, 14, mais 7, 21. Aí nós já temos 21. Vai fazendo as contas. Veja que o número 7 está sendo usado aqui sempre. Perceba que é 7º dia, 7 eunucos e 7 príncipes. Perceba que Apocalipse vai dizendo as 7 trombetas, os 7 anjos. Vai vendo isso aí. Já são 21 coisas que aqui está sendo usado. Agora, preste atenção. Olha a posição, olha os homens que estava diante do rei. Assim se tratava dos negócios, na presença de todos, o rei tratava as coisas na presença de todos. Detalhe, os que sabiam da lei, os que conheciam a lei. Por quê? Porque Deus não esconde nada de ninguém que conhece a palavra. Deus não esconde nada de ninguém que conhece a sua lei, os seus princípios, não. Ele não esconde nada de ninguém. Ele não esconde, os príncipes da Pérsia e dos Mebos. Mebos e Pérsia são 2 povos. E viram a face do rei. Que viam a face do rei. Preste atenção, que viam a face do rei. Vocês pegaram alguma coisa? Por que eles viam a face do rei? Porque conhecia a lei. Está entendendo? Por que eles viam a face do rei sempre? Porque eram conhecedor da lei, da palavra. O que Jesus diz? Examinai
as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo, quer me conhecer, quer ver a minha face, examina as Escrituras. Por que eles viam a face do rei? É simples, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, é diferente de conhecer um Deus teórico, meu irmão. Tem muita gente na igreja evangélica que conhece Deus por teoria. Por isso que entra esse misticismo nos cultos da nossa igreja, irmão. Entra os misticismos, sabe? Aquelas coisas mistas. Não, eu acho que Deus, eu acho que isso aqui, eu acho que aquilo, e fica tudo no acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra, você não fica no acho, você contempla a face dele. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, por favor. Salmos. Livro dos Salmos. Capítulo 27. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Versículo 27 do livro dos Salmos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Versículo de número 4. Salmo 27, verso 4. Vamos ver. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a sua beleza ou formosura. Agora, por que Davi vai contemplar a formosura? Por que Davi vai contemplar a beleza de Deus? Ele continua o versículo, olha o que ele diz: e aprender no seu santo templo. Só se contempla a formosura do rei quando se conhece a palavra, quando se conhece a lei. Se não conhece a palavra, não se conhece a lei, você não pode contemplar a formosura dele. Veja que esses camaradas, eles ficavam e contemplavam a face do rei. Agora, o motivo pelo que eles contemplavam, porque conheciam a lei. Esse é o motivo, irmãos, e muitas pessoas não contemplar Deus. Irmãos, como eu já disse uma coisa, eu já disse para vocês várias vezes, aquilo que você não conhecer sobre Deus, o diabo vai usar contra você. Ele vai usar contra a sua família, ele vai usar contra a sua igreja, ele vai usar contra o seu ministério, ele vai usar, porque o que você não sabe ele usa, e você só tem como saber os mistérios de Deus através da sua palavra. Ora, Jesus disse para os fariseus: errei-vos, e não conheceis o poder de Deus, por não conhecer a Escritura. Nós só erramos porque não conhecemos. Livro do profeta Oséias, ele diz que nós temos que buscar o Senhor e buscar e conhecê-lo o Senhor todo dia. Só que ele diz uma coisa para o sacerdote, Oséias, um no capítulo número 6, outro no capítulo número 4. Ele diz assim: tu, sacerdote, que rejeita o conhecimento da minha palavra, eu também o rejeitarei, para que não seja sacerdote na minha casa. Para que não seja sacerdote na minha casa. Por quê? Porque aquele que rejeita o conhecimento, porque o meu povo é destruído, porque está faltando conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Quando falta o conhecimento disso aqui, o povo é destruído. Ainda hoje mesmo, me perguntaram e uma irmã falou assim: pastor, a letra mata. O que Paulo escreveu aos Romanos, se não me falha a memória, ou Coríntios. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque entre os irmãos, os pentecostais, nós somos pentecostais, entre nós pentecostais, principalmente aqueles que são da balela, sabe? Que não é errado. É errado pular? Não, sapatear não é errado. Bailar não é. Se o Espírito de Deus lhe usar, irmão, pode pular por cima dessas cadeiras. Mas porém, ele assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Paulo está falando da lei.
Porque o ministério, se você for lá na rede social, eu gravei uma aula agora na rede social, está lá a aula, sobre a lei, sobre quando Moisés trouxe a lei, eu ensinei João 1:17. Ensinei o quê? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio, não foi dada, veio por Jesus Cristo. O que é isso? É que a lei, junto com a lei está o ministério da morte. Quem transgredia a lei, morria. Então é o que Paulo está dizendo, que a letra mata, ou seja, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Não é a letra a palavra, não é aprender a palavra, pelo contrário, lhe dá mais vida. Então nós temos que aprender a palavra e conhecer mais da palavra, porque se nós conhecemos pouco, o nosso conhecimento sobre Deus será pouco. Detalhe, irmãos, a Bíblia ela tem que ser explorada, ela tem que ser examinada. É como as pessoas às vezes fazem pergunta. Esses dias um irmão perguntou, um obreiro perguntou, ele não é obreiro, está um pouquinho assim, perguntou qual era o espinho da carne de Paulo. Eu respondi para ele. Se você lá no grupo, talvez você viu que eu mandei para os irmãos. O espinho da carne de Paulo não tem mistério, irmão. Não tem nenhum mistério ali. Uns dizem que é pecado, outros dizem que é enfermidade, usando Gálatas, que ele estava com enfermidade nos olhos. Mas não é. No próprio versículo, Paulo diz qual é o seu espinho da carne. Ele diz, a saber. Sabe o que quer dizer a palavra a saber? A saber. Ele diz, para mim dizer o que é o espinho da carne, é um esbofeteador de Satanás que vem me esbofetear. O espinho da carne dele não estava nem no corpo. Era um esbofeteador do diabo que vinha. Todavia que Paulo queria se exaltar, aí ele apanhava. Por causa da soberba. Quando Paulo queria se exaltar, o esbofeteador vinha e pá, batia nele. Espinho da carne de Paulo nem é enfermidade, nem é pecado, nem é mulher, como alguns já falaram, e não tem nada a ver. O próprio versículo diz, o próprio versículo está dizendo. No verso de número 8, ele diz assim, e eu orei ao Senhor para que passasse de mim. Ou seja, para que se afastasse. Ele está dizendo que todavia se aproxima quando ele quer ficar soberbo. O espinho da carne era só exaltação. Por isso que falta a gente conhecer. Esses camaradas aqui, esses 7 homens, contemplavam a face do rei, porque eles conheciam a lei. Quer contemplar para a face do Senhor? Conheça a palavra do Senhor. Vamos lá. Moisés contemplou a face. A Bíblia diz assim, e Moisés fala comigo face a face. Por quê? Porque Moisés foi buscar a lei, ó. Quem recebe a palavra recebe também a face do Senhor. Olha o que diz. E assentava e o rei assentava nos primeiros do reino, eram os primeiros do reino. E o que segundo a lei deveria fazer da rainha Vaxi, por não haver cumprido o mandado do rei, Assuero pela mão dos eunucos. Vocês sabem o que é um eunuco, irmão? Um eunuco, existe muito tipo de eunuco. Um exemplo, um eunuco é aquele que cuida de quê? É outra tipologia, é aquele que cuida das noivas, das mulheres, dos reis. Se o rei tem 10 mulheres, o eunuco que cuida delas. Se o rei tiver uma mulher, o eunuco que cuida. O eunuco, pasmem vocês, que quem enfeitava as mulheres nessa época, quem botava aqueles brincos, aquelas roupas bonitas, quem fazia o cabelo dela, essas coisas, não era outra mulher. Quem fazia era os eunucos, era homem. Esses eunucos, Jesus fala desses eunucos lá nos evangelhos. Os eunucos, aqueles que cuidam da coisa do rei. Um exemplo, se você quer saber de uma coisa, todo obreiro é um eunuco. Eu sou um eunuco. Como assim, pastor? Porque eu cuido das coisas do rei. Eu cuido de quem? Eu cuido da mulher do... A igreja é a mulher de quem? De Jesus. Eu estou cuidando dela, eu sou o quê? Eu sou um eunuco. Está entendendo? Só que um eunuco, tinha 2 tipos de eunuco. O eunuco de nascença e o eunuco crastado. Todo eunuco. O eunuco de nascença era aquele que não tinha... Ele não tem a libido, desejo sexual, nem por mulher e nem por homem. É uma pessoa que nasce vocacionada sem ter a libido sexual, nem para homem nem para mulher. Eu vou falar uma coisa, eu vou ensinar para vocês. Não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Você sabia
que muitos homens sexuais que nascem aí, eles nascem eunuco? Eles não nascem gay, eles nascem eunuco. Eles não têm desejo sexual nem para mulher, nem têm desejo sexual para homem. Pastor, e por que que vira homossexual? É simples. Porque o espírito maligno que atua nos outros homossexuais vem e corrompe ele. Mostra para ele que ele gosta de homem e ele não gosta de homem. Muita gente hoje, maioria dos homossexuais, nasce eunuco. Por isso que eles estão querendo dizer que tem gay que já nasce gay. Não, ninguém nasce gay. Os cromossomos é a mesma coisa. Eles nascem eunuco. O que é eunuco? Não tem desejo sexual, nem para homem e nem para mulher. Só que os homossexuais vêm e corrompem ele. Está entendendo? O eunuco cuida das coisas da rainha. Eu sou o eunuco, os obreiros é o meu eunuco, que cuida da rainha. Só que o eunuco, ou era eunuco, ou era castrado. Castrado, como, pastor? Arrancava o escroto do homem, os testículos. Para quê? Ora, para os eunucos era ele que cuidava das mulheres. Os eunucos viam as mulheres nuas. Os eunucos era quem passava óleo nelas. Se eles fossem homem normal, ele ia fretar, ele ia fazer sexo com a mulher do rei. É o que está acontecendo hoje com muitos pastores. Estão fretando com a mulher do rei. Estão estrupando a igreja. Muitos pastores estão estrupando a igreja. Como é que estrupa a igreja? É simples. Todavia que um pastor, ele acha que a igreja é dele. E que ele fica saqueando a igreja. Que ele fica arrancando tudo da igreja. Que ele fica abusando da igreja. Ele está estrupando a igreja. Ele é um eunuco que está fretando com a noiva. Esse eunuco, se o rei souber, quando o rei souber que ele está fretando com a noiva, o rei vai matar ele, vai arrancar a cabeça dele. É por isso que essas 5 lideranças vão ficar, os que estão fretando com a noiva. Muitos pastores vão ficar na grande tribulação, que estão fretando. O que é fretando, pastor? Eles estão arrancando da noiva, eles estão sugando a noiva, da esposa, eles estão matando a esposa, eles estão tirando tudo da esposa, eles estão adulterando com a esposa, com a noiva do cordeiro, adulterando com a esposa do cordeiro, perdão. Quando ele adultera com a esposa do cordeiro, quando o rei vier, eles vão entrar em juízo com eles. Porque o eunuco é para cuidar da noiva, e não para estrupar a noiva, e não para fretrar com a noiva. Esses eunucos, era isso que era um eunuco. Se você não sabia o que era eunuco, agora já sabe. Então disse Memucã. Vocês estão entendendo o livro de Esther agora? Eu tenho certeza que da aula passada essa aula já mudou o seu entendimento do livro de Esther, muita coisa. Porque muitas pessoas, irmão, o livro de Esther pouco ensinado. É muito pouco ensinado. Cumprindo o rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vaxi, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Olha contra quem ela pecou. Vocês têm que atentar a isso aí. Contra ela pecou. A presença de todos. Não somente pecou contra o rei. Primeira pessoa que ela pecou contra o rei. Segundo, contra todos os príncipes. Terceiro, contra todos os povos. Quarto, contra todas as províncias do rei. Olha contra quem ela pecou. Contra o rei, contra os príncipes, contra os povos e contra as províncias. Ela transgrediu contra todo tipo, contra todo o reino. Ela transgrediu contra todo o reino, começando do rei até as províncias dele. Aí o texto diz, porque a notícia deste feito, aqui é onde vai começar o feminismo. Irmão, o feminismo é a autoridade feminina, é o poder de subir o feminismo das mulheres que existe hoje, das mulheres querer ocupar as posições que não são delas. Começou aqui, de querer ocupar as posições que não são delas. Começou nesse lugar, aqui. Ela queria ocupar uma posição que não era dela. Ela já era rainha, meu irmão. Olha o que aconteceu, versículo 17.
Porque a notícia, o eunuco falando, Memucã, a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E esse mesmo dia, as princesas da Pérsia, da Média, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Ouvindo o feito da rainha, assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos mebos e dos persas, e não se revogue que a rainha Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei de o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela, que dê o reino dela a sua. Está entendendo? Irmãos, perceba o que ele está falando. Que dê o reino dela. O rei dê o reino dela. De quem é o reino? Que dê o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que. Dê uma companheira que seja melhor do que. Agora, para achar uma melhor do que ela, vai ter que andar dentro de todos os reinos. Aqui começa a tipologia. Como? Qual é a tipologia aqui? A tipologia, quem é a esposa do Senhor? Israel. Israel é a esposa. Deus é solteiro, pastor? Não é. Ele é casado. Deus tem uma mulher? Tem. A Bíblia diz, livro de Oséias, que ele se casou, livro de Jeremias 18, 16, que ele se casou com Jerusalém, com Israel. Israel é a esposa de Deus, é a esposa da sua mocidade. Essa é a esposa dele. Só que Israel é a esposa de Deus, ela se prostituiu. Ela adulterou com outros deuses. E aí o que aconteceu? Você sabia que Jesus, irmãos, ele veio buscar uma esposa. Ele veio preparar uma esposa, não foi para ele. Ele veio preparar uma esposa para o pai. O pai não quis. Não. Essa é a sua esposa. Por quê? Quem é a esposa de Deus? Israel. Jesus, o evangelho veio para quem? João 1:11. Ele veio para o que era? Mas os seus não. E os que receberam deu o direito de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu. Jesus veio resgatar a esposa do pai. Porque a esposa do pai adulterou. Jesus veio como parente remidor, ele veio como um remidor. Ele veio pegar Israel e trazer a esposa para o pai. O que aconteceu? A esposa do pai não quis o enviado Jesus. O que aconteceu? Jesus arruma uma esposa. Qual é a esposa de Jesus? A igreja. A esposa do pai é Israel. A esposa do filho é a igreja. Nós somos a esposa de Jesus. Então aqui é um tipo de Jesus, é um tipo de Israel e um tipo da igreja. Porque vai começar agora. Jesus veio para o que era seu. Ou seja, ele veio para a esposa do pai Israel. Ele veio para isso. Por isso ele diz para a mulher cananeia, não é ali tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ora, o que aconteceu? A rainha, que era a esposa do rei, não quis entrar na presença do rei. Não quis ser honrada pelo rei. O que foi que ela fez? Ela perdeu o lugar dela. Perdeu o lugar dela. O rei vai colocar alguém no lugar dela. Jesus veio para Israel, que era a esposa do pai. Israel aqui é Vasti. Quem é Israel aqui, pastor? É Vasti.
Vasti é Israel, a esposa do rei. Só que essa esposa não quis o rei, que veio como um pastor, não quis Jesus. João 1:11. Como ela não quis Jesus, não recebeu Jesus, quem vai entrar no lugar dela? Esté. Como Israel não quis Jesus, quem quis Jesus? Os gentios, que é a igreja. Então a igreja aqui é Esté. Vasti é Israel, o rei, Jesus. Então, como o rei não quis Jesus, como Vasti não quis ouvir a palavra do rei, não obedecer a palavra do rei, Vasti sai e vai entrar Esté, igreja. Saiu Israel, entrou igreja. Israel ficou de fora, entrou igreja. Como entrou igreja, a igreja agora é a esposa do filho. Aqui, ó. Como ela não quis, ele disse assim, ó. Agora, olha o que é que o versículo final diz assim, irmão. Olha o que é que o versículo diz. Dá ao teu reino. O reino era para Israel. Esse reino aqui era de Israel, porque Israel era a nação sacerdotal, que tinha que levar o reino do reino dos céus, o reino do Pai, às outras nações. Então diz: dá o teu reino a outra melhor do que ela. Que a igreja se tornou melhor do que Israel, porque recebeu o filho, por ter recebido o filho. E tem muitos pastores, irmãos, e muitos crentes querendo ser judaizantes. Tem as igrejas judeuzantes que querem ser que nem judeu. Faz a festa dos tabernáculos, as festas do Iquipu, as festas não sei de quê, usa kippá na cabeça, pastores pregam com talit, pastores que querem fazer as festas judaicas, que eles querem ainda fazer aquilo. Irmão, se eu voltar aos ritos judaicos, eu estou dizendo que o sangue de boi é melhor do que o sangue do cordeiro. Porque no rito judaico morriam-se bois. Era derramado o sangue do boi uma vez por ano. Não, irmãos. Muitos pastores querendo ser judaizantes, querendo fazer a igreja deles ser tipo um judeu. Muitos pastores querendo voltar à tradução judaica, querendo se parecer com Vasti. A igreja é melhor do que ela. A Esté é melhor do que Vasti. Esté é obediente, Esté é mais bonita, Esté é mais prendada, Esté é preparada, Esté tem azeite, Esté é lavada, Esté fez uma estética com azeite lá na frente. E muitas igrejas querendo ser judaizantes, que nem fizeram até o templo de Salomão, pregam-se até como os judeus, usam-se kippá na cabeça, querendo ficar que nem Vasti, querendo usar a aparência de Vasti. Não, está escrito aqui, ó. A outra será melhor do que ela. Em nenhum momento Esté quis se parecer com Vasti, porque a beleza dela era individual, não precisava de usar os ornamentos de Vasti. E em muitas igrejas querendo voltar ao rito judaico. Não, eu guardo o sábado porque tem que guardar. Não, Jesus não guardou o sábado, por que é que eu tenho que guardar? Jesus guardou todos os dias para o Senhor. Todos os dias dele foi do Senhor. Jesus não guardou o sábado? Não. João capítulo número 6 diz bem claro: quem é este que não guarda o sábado? Estão dizendo que ele não guarda o sábado. Ora, Jesus não guardou, por que eu vou voltar a guardar o sábado? Eu tenho que guardar um dia para o Senhor, não é necessariamente um sábado. E quando eu estou fazendo a obra de Deus, irmãos, todos os dias, como diz a Bíblia no livro de Hebreus, porque o dia do Senhor se chama hoje. Se o dia do Senhor se chama hoje, então eu posso guardar o dia do Senhor qualquer dia, hoje, amanhã, segunda, terça, quarta e quinta. Eu não sou judaizante, eu não sou Vasti, eu sou Esté. Nós aqui não somos Vasti, nós somos Esté. E aqui é tipo da igreja. Vocês entenderam? Hã?